Olha só, mais de 80% das decisões do Supremo Tribunal Federal neste ano foram monocráticas. Explico para vocês. Elas foram tomadas por apenas um magistrado. Esse dado ele foi divulgado pelo presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, durante a sessão de encerramento do ano judiciário que aconteceu na última sexta-feira. A gente segue na capital federal para conversar com a Duda Cambraia, que tem mais informações a respeito dessas decisões e de todo esse olhar, nas decisões monocráticas que foram adotadas pelo STF. Oi, Duda, bem-vinda de volta. Boa tarde de novo, Renan. Boa tarde a todos que acompanham a CNN Brasil no começo de tarde deste domingo. Exatamente, Renan. O ministro Edson Fachin, que é presidente do STF, aproveitou então a última sessão do ano para fazer esse balanço de 2025. Como você bem disse, de todos os processos que tramitaram no STF em 2025, 80,5% foram, então, de decisões monocráticas e os outros 19,5%, então, decisões do colégio formado ali pelo plenário do STF, todos os ministros, então. Apesar do número alto dessas decisões monocráticas, Renan, deixando bem claro aqui para o nosso telespectador, está tudo dentro do regimento do STF. Os ministros podem, sim, tomar essas decisões de forma individual, como você bem explicou, que são essas decisões monocráticas. Esse poder todo, individualmente falando, acaba incomodando alguns outros poderes, principalmente o Congresso Nacional. A gente lembra que, muito recentemente, o ministro Gilmar Mendes, do STF, de forma monocrática, decidiu, então, limitar o pedido de impeachment dos ministros do STF à Procuradoria-Geral da República. Isso gerou uma crise institucional com o Congresso Nacional, que reagiu quase que de imediato, aprovando na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara um projeto de lei que limita, então, esse poder de decisões monocráticas. Mas fato é que esse projeto no Congresso Nacional falta passar ainda pelo Senado e o recesso parlamentar já começou no Congresso Nacional, então deve ficar apenas para 2026. Renan, volto com você. Duda, aproveitando a sua companhia aqui com a gente, o próprio presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, ele sugere a criação de um código de conduta no STF, é isso? Isso mesmo, Renan. É algo que o Fachin já defende há um tempo. Assim que ele assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, ele se reuniu com outros presidentes de outros tribunais superiores também para alinhar em relação a esse código de conduta, que basicamente são diretrizes que esses ministros deveriam seguir para trazer mais neutralidade nos processos e evitar, então, um possível conflito de interesse nos processos que tramitam na Suprema Corte. Fachin ainda não conseguiu chegar num consenso com os ministros do STF em relação a esse texto. Ele busca costurar esse texto antes de apresentar de fato algumas mudanças. Seriam em relação a, por exemplo, divulgação da verba recebida por esses ministros em eventos e palestras e também uma quarentena depois que os ministros se aposentam. Eles teriam que ficar ali um ano sem trabalhar em consultorias. E, de fato, outra coisa prevista por Fachin é a proibição permanente de advogar junto ao tribunal. Então, esse texto ainda está sendo costurado com os ministros da Suprema Corte. Ainda não há uma unanimidade no STF em relação a esse código de conduta, mas Fachin bate nessa tecla há um tempo e deve costurar esse texto para votar em 2026. Renan.